Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. Deixa aberto aí. Continuação da série Para Pisar nas Águas. Nunca se esqueça. Amém? Algumas coisas, se nós esquecermos, é problema. Então você não pode esquecer de tudo isso que nós vamos falar hoje também. Domingo passado começamos. Domingo passado eu tive que pregar de maneira muito acelerada, até peço perdão para os irmãos, mas é porque a gente estava com um culto diferente, muito recheado de momentos, né? Então eu acelerei, mas hoje eu tenho 55 minutos, olha que benção. Até às 11 horas nós vamos poder receber muito de Deus em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Hoje eu quero meditar com você neste texto aí de 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 11, ok? Nós vamos ler todos os versículos em primeiro lugar e depois eu vou refletindo com você por partes. Deixa eu abrir o meu aqui, que eu não abri. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do 3. Acompanhe comigo aí. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, ou infrutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso mesmo, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje eu quero, através dessa porção da palavra, mostrar para você o que você não pode esquecer. Nós temos algumas coisas aqui que jamais podemos deixar de lado. Então hoje o sermão talvez seja mais com um perfil expositivo, porque eu vou pegar esse texto aqui e vou esmiuçá-lo com você, vou parte por parte, aprofundar com você no entendimento, e não vamos sair daqui. Mas irmãos, vocês vão perceber o quanto este texto é rico, o quanto essa porção da palavra nos ensina de maneira muito profunda. Amém? Então, primeiramente, versículo 3 e 4. O apóstolo Pedro está mostrando aqui que por causa de tão grandes bênçãos, tão ricas bênçãos, tão preciosas bênçãos, Benelúcio, que você já recebeu estando em Cristo Jesus, por causa da tua realidade hoje, da sua posição hoje, daquilo que você é em Cristo hoje, daquilo que Ele fez sobre a sua vida hoje, por causa de tudo isso, algumas coisas nós devemos fazer, não é opção. Você vai ver aqui que a Bíblia está ordenando para fazermos. Então, quantos são abençoados por Deus? Diga amém. Quantos foram regenerados? Diga amém. Quantos foram justificados? Diga amém.
Quantos são filhos de Deus? Diga amém. Irmãos, se você for parar para pensar e relacionar a quantidade de bênçãos que você já recebeu da parte de Deus, que nós já recebemos, se você for parar para pensar e refletir o que você é em Deus hoje, se você for parar um pouquinho e olhar o seu passado, o que você era, quem você era, o que você fazia, como você vivia, e fazer um comparativo com hoje, com a sua realidade hoje, você ficará tremendamente grato por tudo que Deus já fez na sua vida. São muitas bênçãos, são coisas tremendas. Eu coloquei aqui um resumo, eu achei um resumo aqui muito interessante a respeito do que Deus fez em nossas vidas, e está aqui no verso 3 e 4. E eu coloquei aqui para clarear o entendimento. O versículo 3 e 4 do capítulo 1 de 2 Pedro nos mostra claramente tudo aquilo que temos e que somos em Cristo, por causa da nossa fé nele. Tudo isso você recebeu simplesmente porque creu um dia. A sua fé em Cristo Jesus te trouxe tudo isso. Eu vou relacionar aqui. São profundas e preciosíssimas bênçãos que jamais teríamos condições de ter, se não fosse pela graça e pelo amor de Deus em Cristo, já derramado em nossos corações como crentes. Veja bem, o que ele está relacionando aqui? Depois você vai colocar os olhos aí novamente, você vai perceber isso. Nós temos vida da parte de Deus. E é qualquer tipo de vida? Não. Que vida que Deus nos deu e nos dá? Vida em abundância. Não é qualquer tipo de vida, mas a Bíblia está falando aqui que você tem vida. Nós temos poder da parte de Deus, podendo ser manifesto em várias circunstâncias, inclusive sobre o mal. Sobre o mal. Você tem poder da parte de Deus sobre todo o poder do inimigo. O diabo não pode te dominar, te escravizar, te cegar o entendimento. Não, a menos que você deixe. Porque Deus já te deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. Quem crê nisso, diga amém. Ele já te deu. Piedade, o que é piedade? Aqui, nesse versículo aqui, capacidade de oferecer devoção a Deus, comungar com Deus. Porque quando a gente fala de piedade, a gente lembra de compaixão do outro, dó, né? Misericórdia. Essa palavra piedade, ela tem vários significados, mas nesse contexto aqui, a palavra piedade, que Deus já nos deu. Você é um piedoso? O que eu sou então, pastor, sendo um piedoso? Nesse contexto aqui, você é uma pessoa que tem capacidade de oferecer devoção a Deus. Comungar com Deus, olha que bênção. Você tem plena capacidade de comungar, de se relacionar com Deus, de sentir Deus, de ouvir Deus. Portanto, você é um piedoso. Conhecimento da verdade, Deus já nos deu também, glória a Deus, conhecimento. Tantas promessas e a certeza do desfrute delas. Participação na natureza divina. Nós nele, ele em nós. Você sabia que Deus está em você? Você é casa de Deus. Você desfruta deste privilégio de ter a natureza de Deus em você. Aonde você vai, você é um representante de Deus. Aonde você vai, a presença de Deus tem que chegar. Quando você abre a sua boca, é a vida de Deus que tem que sair da sua boca. Porque o próprio Deus está em você, está em nós. Então veja bem, tudo isso o apóstolo Pedro está relacionando aqui no verso 3 e 4. Falando a respeito daquilo que nós já temos, nós já recebemos. Mas, tem mais, não acabou não. Livramento da corrupção e da condenação do mundo. Ou seja, somos livres para viver em santidade. Diga amém. Você é livre para viver em santidade. Diga amém. E para agradar a Deus. Agora aqui que está o segredo. Olha que interessante. Por causa de tudo isso. Por causa de tudo isso. Por causa do que Ele já fez. Do que já recebemos dEle. A parte dEle então já foi concluída com sucesso. Viu, Carlos? Deus já fez a parte dEle sobre a sua vida. Já derramou tudo isso sobre a sua vida. Agora a nossa parte. Por causa de tudo isso, estamos prontos, aptos e devemos. Vou repetir. Por causa de tudo isso que Deus já fez por nós e em nós, estamos prontos, estamos aptos e devemos
subiram a escada que hoje vou chamar aqui de escada da virtude, ou escada do progresso da carreira cristã. E para subir essa escada, essa é a nossa parte, ele não vai subir para nós, precisamos acrescentar, somar, associar algumas coisas à nossa fé. Ele nos ordena a fazer isso, não é uma opção. Se esquecermos, teremos problemas, consequências ruins, indesejadas e negativas. Coloca os seus olhos na Bíblia aí, verso 3, verso 4. E me fala se não é isso que eu acabei de relatar aqui, que o apóstolo Pedro está mostrando aqui. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida. Vai observando aí na Bíblia. E a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Olha para cá, tudo isso que Deus fez, que Deus entregou para você, que Deus derramou para a sua vida, não foi por acaso, não foi do nada ou para nada, não. Tudo isso que Ele fez em nossas vidas foi para que nós oferecêssemos para Ele como resposta algo. E está aqui a partir do versículo 5 agora. Coloca os seus olhos a partir do 5 agora, do 5 ao 7, eu quero te mostrar o que Deus quer que nós ofereçamos para Ele como resposta. Porque a parte dele Ele já fez. E vimos aqui que foram coisas tremendas. Aí a partir do 5, ele já começa falando, por isso, por causa de tudo isso que eu já entreguei para vocês, vós, eu e você, reunindo toda a vossa diligência. Aí ele começa a relatar o que nós precisamos acrescentar à nossa fé. Veja bem, irmãos, a sua relação com Deus, ela não pode simplesmente ser baseada neste fundamento que a gente chama de fé. A fé é muito importante? Sim. A fé é essencial? Sim. A fé é necessária? Sim. A fé te fez receber tudo isso que eu acabei de relatar aqui? Sim. Mas você pode se relacionar com Deus, levar a sua espiritualidade, somente tendo fé? Não. Não. E Pedro está mostrando isso aqui de maneira clara. É como se a fé fosse um pacote. Mas todo pacote, todo saco, se ele não for cheio, saco vazio para em pé? Não. Esse pacote, esse saco, ele se chama fé. Mas dentro desse pacote, desse saco, você tem que colocar um monte de outras coisas para que ele não caia, para que ele fique firme, para que ele cumpra o propósito. Então você tem fé, você já foi salvo, você recebeu tudo isso aqui da parte de Deus. Agora tem algumas coisas que Deus quer que você coloque nesse pacote da fé. Quem está entendendo, diga amém. E nós vamos começar a relacionar aqui, eu vou te mostrar o significado de palavra por palavra. Olha o tanto que a Bíblia é profunda. E precisamos lê-la e saber interpretá-la para podermos absorver tudo isso. Ele começa o 5 dizendo, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. O que é diligência? Olha o significado. Juntar as suas forças, juntar o seu zelo, juntar a sua dedicação. Olha o significado da palavra diligência. Juntar as suas energias, juntar a sua disposição. Tudo isso deve ser canalizado para o que Deus quer que seja feito. Então ele já começa dizendo no versículo 5 aqui, por isso vós mesmos, reunindo toda a vossa diligência. É isso que nós temos que fazer, juntamente com a nossa fé. Luciano, junta todas as suas forças, o seu zelo, a sua dedicação, as suas energias. E você tem que, desta forma, associar a sua fé. Aí ele começa a relacionar aqui. Primeiro, associai com a vossa fé, o quê? Associai com a vossa fé, o que está aí? A virtude.
A Bíblia está falando aqui, ó, associai. Se esforçai para você acrescentar. O verbo aqui está no imperativo. Não é uma opção para nós. Não podemos simplesmente viver com esse ingrediente chamado fé. Não, não podemos. Se você viver somente com ele no pacote, o pacote vai cair, o vento vai levar ele. Somente esse ingrediente foi muito importante para você dar o primeiro passo, que foi receber a sua salvação. Para receber a salvação você não precisa de mais nada, só uma coisa. O que é que a gente precisa? Fé. Mas para você continuar crescendo em Deus, para você perseverar em Deus, para você avançar em Deus, você precisa de tudo isso aqui que ele vai relacionando aqui. E ele diz, associai. É preciso você fazer isso, nós devemos fazer isso. E o primeiro ingrediente que ele coloca aqui é a virtude. Associai a sua fé à virtude. O que é virtude? Vamos lá. Virtude, capacidade e disposição interior de fazer algo, ou seja, ação. Virtude aqui neste texto aqui que a gente acabou de ler, capacidade e disposição interior de fazer ação, atitudes, as coisas para Deus. E fazer com dedicação, com excelência, com eficiência e total entrega. Essa palavra virtude também é uma palavra que nós exploramos pouco o significado dela. Quando você vê alguém falando assim, o fulano é muito virtuoso, o que você lembra? O que te vem na ideia? Pietro é um jovem virtuoso, Samuel é um jovem virtuoso, Gabriel Borges é um jovem virtuoso. O que vem na ideia? Características positivas, qualidades. Não é isso que vem na nossa ideia? Mas aqui, neste texto aqui, o significado da palavra virtude é a capacidade, a disposição de fazer as coisas para Deus. Veja bem. E não é fazer de qualquer forma, é fazer com dedicação, com excelência, com eficiência, com total entrega. Então Ronivon é um homem virtuoso, um homem de Deus virtuoso. Por quê? Ele não simplesmente só tem características positivas, dons, talentos, não. Ele é um homem capaz de fazer as coisas para Deus. E ele não faz de qualquer maneira, ele faz com dedicação, ele faz com total entrega. Então quando Pedro fala para a gente associar a nossa fé à virtude, é para você ter essa condição, de uma vez tendo fé, você já tem fé, você precisa também ter a capacidade de fazer para Deus aquilo que a sua fé te pede. Irmãos, Tiago fala sobre isso. A fé sem obras é o quê? Morta. A Bíblia diz isso, está lá em Tiago capítulo 2. Você pode ler depois. Se você fala que tem fé, mas não faz as coisas para Deus, a sua fé é morta, isso não vai ter ressonância nenhuma na sua vida. Não vai mudar nada, não vai acrescentar nada. Se você tem fé, mas não congrega, se você tem fé, mas não lê a Bíblia, se você tem fé, mas não perdoa, se você tem fé, mas não é fiel, não adianta, esquece. Fé é importante somente, repito, para você dar o primeiro passo na sua caminhada cristã, que é o passo da salvação. Para você ser salvo, livre da condenação, receber a vida eterna e ir para o céu, você só precisa de fé. Mas para você continuar nesse caminho até chegar no céu, você precisa de um monte de outras coisas. Não se esqueça disso, meu amado irmão, minha amada irmã. Se você esquecer, você vai ter problema. Se você for viver só de fé, você vai viver como um saco vazio. Não vai parar em pé, não tem jeito. Então ele começa dizendo, associai, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. E virtude, eu acabei de dizer aqui o que é. Cristianismo, relação com Deus, não é meramente uma questão de fé pessoal, uma questão de fórum íntimo apenas. Tem muita gente que fala, não, é a minha fé, eu tenho a minha fé com Deus, pastor. Não é só uma questão de fé, não é só uma questão subjetiva, abstrata, mas de demonstração prática de virtude.
E virtude é aquilo que a gente é capaz de fazer para Deus. Ação. Mas ele continua. Você colocou a virtude dentro do saco, tem que colocar mais um ingrediente. A virtude associar o quê? O que está escrito aí? O conhecimento. Por que Pedro alerta sobre isso aqui nessa segunda carta? Primeira carta de Pedro, Pedro alerta a igreja da Ásia Menor a respeito da alegria que eles deveriam ter em meio à perseguição, em meio ao sofrimento. Primeira carta de Pedro, você vai ver que a tônica é essa. Meus irmãos, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser pressionados. O imperador Nero está furioso aí para acabar com a igreja, mas tenham bom ânimo, fiquem firmes, alegres. Vocês vão vencer essas perseguições porque eu estou com vocês. Primeira carta. Segunda carta, que essa que nós estamos usando aqui hoje, o maior problema de Pedro lá era com relação ao engano, aos falsos ensinos, falsos profetas. Depois você pode ler na sua casa, estudar sobre isso. Você vai ver que essa segunda carta ele escreve para alertar o povo com relação aos falsos ensinos que estavam sendo disseminados lá dentro da igreja. Agora eu te pergunto, hoje em dia nós temos falsos ensinos, sim ou não? Demais, demais. Inclusive dentro da igreja. Pessoas que não são usadas por Deus, são usadas pelo diabo. Tentam te enganar, te esfriar. Falam coisas da parte do diabo para você. Não tem a palavra de Deus como referência única. Os assuntos, as instruções, os conselhos não são baseados na palavra. Então hoje também, nos dias de hoje, nós temos muitos falsos ensinos, muitos falsos profetas. Não é à toa que Jesus vinha alertando lá de trás, os discípulos vinham alertando, os apóstolos vinham alertando. 1 Timóteo capítulo 4, a Bíblia diz, ora, o Espírito diz expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Desviarão da fé, sairão do caminho. Por quê? Por causa do engano, falsos ensinos. Então, é importante ou não é você acrescentar à virtude o ingrediente conhecimento? Sim. Pastor, que tipo de conhecimento é esse? O conhecimento da verdade. Você precisa conhecer a verdade da palavra de Deus. A solução, o antídoto para os falsos ensinos e para o engano é o constante conhecimento da verdade. Está aí, o curso de maturidade, começou. São ensinos profundos, extremamente necessários para você conseguir se firmar na sua fé, se desenvolver na sua fé, avançar na sua fé. É livre, está aberto para quem quiser participar. Os reencontros que nós vamos fazer esse ano todinho, irmãos, você fica sábado e domingo, o final de semana inteiro, exposto à verdade da palavra de Deus. Você volta recarregado, cheio de Deus. Deus fala com você, Deus te cura, Deus te liberta, Deus te levanta, Deus te mostra coisas que precisam ser resolvidas na sua vida. Conhecimento da verdade. Quem não tem conhecimento da verdade, só deixa a fé no pacote. O pacote vai ser levado pelo vento, não vai ficar em pé. Tem que ter virtude e tem que ter associado à fé e à virtude o conhecimento. Está lendo a Bíblia? Está cumprindo o plano de leitura básico, mínimo que a gente propõe para a igreja? Não, pastor, eu só leio a Bíblia no domingo quando o senhor pede para abrir aí. Só essa. Você está frito. Com todo o amor do meu coração eu te digo, você está frito. Não, pastor, eu só leio a Bíblia quando tem os jejuns aqui na igreja. É 2 vezes no ano. Uma no primeiro semestre, outra no segundo. Com todo o amor do meu coração, eu te digo, você está frito. Porque o conhecimento da verdade é que sustenta você. É que te leva para perto de Deus. É que te transforma, é que te liberta. A Bíblia diz a respeito dela que ela é água, ela é lava, ela transforma. Ela te fortalece, é o arroz com feijão de todo dia. Se você ficar sem comer 1 dia, 2, 3 dias, você vai passar mal. A imunidade baixa, a dengue te pega. O Covid que você está falando aí que está voltando te pega. Para mim nem existia mais Covid, está falando que ainda tem. Fica sem alimentar. Fica sem ler a Bíblia. Fica sem comer da palavra de Deus. Para você ver o que acontece com você.
Se você é um crente, se você tem fé, se você reconhece que você recebeu tudo isso de Deus que nós relacionamos aqui no início, você precisa acrescentar a esse pacote tudo isso que eu estou falando aqui. Não é só ter fé, não é ser simplesmente um salvo e descansar nessa posição, não! Deus já fez a parte dele, igreja, nós temos a nossa parte para fazer. É preciso haver esse equilíbrio entre aquilo que Deus já fez e o que nós precisamos fazer. Deus não vai encher o pacote para você, é eu e você que precisamos encher esse pacote da fé. Então associai à virtude o conhecimento. O conhecimento da verdade nunca é demais. O conhecimento liberta, o conhecimento transforma, o conhecimento abre portas, nos leva a novos lugares, novas experiências, nos mantém no caminho certo, nos leva para perto de Deus. Conhecimento da verdade é poder, olha que bênção. Quem não quer poder, quem não quer autoridade? Pois é, conheça a verdade, ela vai te dar isso. Quanto mais conhecemos a verdade, mais constatamos que precisamos dela. Interessante isso aqui, né? Quanto mais eu conheço da verdade, mais eu constato que eu preciso dela. Porque quanto mais exposição à luz, mais a luz da palavra nos mostra que existem áreas dentro de nós que estão escuras, trevosas. Então, quanto mais exposição à luz, o Espírito Santo vai te mostrar e vai te falar, Nilton, que você precisa mais dela, mais dela. Então veja bem, irmãos, não é correr dela, jamais, muito pelo contrário, é correr para ela. Não é correr da palavra, é correr para a palavra. E a cada dia o próprio Deus vai gerando essa fome, essa sede, para que nós possamos continuar crescendo no conhecimento da palavra. Quantos desejam isso? Diga amém. Não deixe só a fé no seu pacote. Não deixe o saco vazio. Esse negócio é problema. Não se esqueça de associar todos esses ingredientes ao pacote da fé. Oséias 6,3, o que diz lá? Conheçamos e... Repita comigo a igreja. Conheçamos e prossigamos. Repita comigo. Eu preciso prosseguir no conhecimento da verdade. Até o último dia de vida. Prosseguir no conhecimento. Mas ele continua. Você tem que acrescentar ao conhecimento o domínio próprio. O que é domínio próprio aqui? Neste texto, olha o significado. Abra o coração e a mente aí. Não é só o controle com relação à comida, bebida, por exemplo. Porque a gente sempre, quando fala em domínio próprio, você lembra disso, né? A pessoa não tem controle com a comida, com a bebida, com relação à língua, ao temperamento. Então, o domínio próprio aqui, segundo este texto, 2 Pedro, não está relacionado somente a essas coisas, mas está relacionado com as paixões que nos seduzem. Vou explicar, presta atenção, tanto que isso aqui é sério. Então, uma pessoa que não tem domínio próprio não é só aquela que não consegue dominar a comida, a bebida, a língua, o temperamento, não. É também. Mas aqui neste texto, 2 Pedro, a pessoa que não tem domínio próprio é uma pessoa que não consegue controlar as paixões da vida. Pastor, o que seria isso, paixões? Presta atenção aqui. Coloquei aqui para você. O que seria uma paixão? Segundo este texto aqui. Algo lícito. Veja bem. Algo que você pode fazer. Natural. Normal. Que Deus nos permite desfrutar. Nos atrai, nos distrai, nos satisfaz, nos dá prazer. Paixão aqui é isso. Nos envolve. Só que às vezes, ao ponto de nos atrapalhar na nossa relação com Deus. Opa, aí é problema. Faz Deus ficar em segundo plano. Opa, aí é problema. Nos esfria na relação com Deus. E às vezes até nos faz pecar. Então, paixão aqui, segundo o apóstolo Pedro, é coisas que Deus nos permite viver, desfrutar. Por exemplo, o Pietro é apaixonado em futevôlei.
Eu também comecei, depois de 40 anos de idade, que eu não posso jogar bola mais por causa dos joelhos, fui aprender o futevôlei. Estou apaixonado, que coisa maravilhosa. Eu devia ter começado há muito tempo. Inclusive foi muito bom para o joelho, não sinto dor no joelho mais. Uma paixão. Pastor gosta de moto. Rony gosta de futebol, a paixão dele. Eu gosto muito de futebol. Cada um tem a sua paixão. Algumas mulheres gostam muito de moda, né? Algumas ou todas? Algumas mulheres gostam de moda, né? Então cada um tem a sua paixão que é lícita, que é permitido você desfrutar, você viver. Deus nos deu essa possibilidade. Só que se essa paixão te tira de Deus, faz você colocar Deus em segundo plano, você tem que repensar. Esses dias eu conversando com o Pietro, eu falei, filho, vem cá, você tem um campeonato, dia de sábado, na hora da rede? Não, então está errado. Porque o que é primeiro lugar na sua vida? O Senhor Jesus, o que você faz para Ele, na obra dEle, o seu serviço para Ele? Você está na igreja recebendo alimento, a palavra, participando, congregando? Ou você participar no campeonato e matar a rede e deixar de lado? Então, está observando como é que você tem que saber fazer essa diferença? Edmar, estou olhando ali, apaixonado em carros. Eu também gosto demais de carro antigo. Logo, logo eu quero comprar um também para nós andar junto. Carro velho, o Edmar gosta de carro velho e antigo e velho. Mas se essa paixão te tira de Deus, esse negócio é do diabo. Você tem que tirar da sua vida. Falta domínio próprio. O domínio próprio vai te dar condições plenas de você saber equilibrar as coisas. E aí Deus jamais vai ficar em segundo lugar. Isso jamais vai te fazer esfriar em Deus. Isso jamais vai te fazer pecar. Porque você tem domínio próprio dentro do pacote da fé. Quem não tem domínio próprio, Deus fica lá em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Ele não está preocupado com que tipo de influência aquela paixão está exercendo na vida dele. Falta domínio próprio. Mas Pedro continua, não é só isso não, são 7 ingredientes. Com domínio próprio, a perseverança. Você tem que colocar também perseverança no pacote. A perseverança surge exatamente por causa do domínio próprio. É uma disposição mental. Observe bem aqui. Coloquei aqui. O que é perseverança, pastor, nesse texto aí? É uma disposição mental interior que não é abalada pela dificuldade, pela aflição, pela pressão, e que resiste às ações satânicas, tanto de fora, ou seja, lá do mundo, quanto de dentro, ou seja, da carne. Então você tem perseverança associada à sua fé? A sua relação com Deus está baseada em fé, mas também em perseverança? Ou não? Você é daqueles que começa as coisas e nunca termina? Você é daqueles que não consegue perseverar na comunhão do corpo, no congregar? Você é daqueles que não consegue perseverar, repito novamente, com relação ao plano de leitura bíblica que é proposto anualmente por essa igreja? Isso vai te fazer falta. Isso vai te fazer falta. Você é daqueles que Deus fala com você, na hora você fala, gente, eu preciso mudar, eu preciso alinhar isso na minha vida, eu vou, esse ano, por exemplo, nós estamos no início do ano ainda, né? Fevereiro, início do ano, muitas pessoas no início do ano pensam isso, falam isso, declaram isso, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou mudar, esse ano eu vou resolver essa área da minha vida, esse ano eu começo, mas só fica na declaração, não consegue agir, não consegue fazer, não consegue alinhar o comportamento com aquilo que ele declarou. É empolgado, é emoção de momento. Deus fala com ele naquele momento ele recebe, mas logo ele esquece e deixa o que Deus falou. Que áreas da sua vida precisam de perseverança? Que áreas da sua vida na relação com Deus precisam de perseverança? Seu casamento, na sua casa, na sua vida financeira.
Que áreas da sua vida que Deus já te alertou, Deus já fez assim, ó, opa, acorda, acorda. Deus já te acendeu a luz vermelha aí e você até hoje não conseguiu perseverar para conseguir ver a vontade de Deus. Que áreas? Precisamos fazer essa análise, todos nós, porque a perseverança precisa estar dentro do pacote. O cristão maduro, ele não desiste. O seu brilho é como um brilho forte e constante de uma estrela, não como o brilho forte, mas efêmero de um meteoro. É diferente, né? O brilho de uma estrela, ele é constante, permanente. O do meteoro, ele vem e passa. Como que é o seu brilho? Como que está a sua perseverança? Tem perseverança aí no pacote ou não? Tem não, pastor, eu estou no modo deixa a vida me levar há muitos anos. Cuidado, cuidado, abra os seus olhos. Não é isso que Deus tem para você. Ah, pastor, eu estou no modo automático há muitos anos. Cuidado, não é isso que Deus tem para nós. Não. Ele já fez a parte dele. Colocar os ingredientes no pacote. Quem vai fazer? Somos nós. Somos nós. Ele não vai colocar. O maior teste da fé, eu não sabia disso aqui, fiquei impressionado, achei interessante, concordo plenamente. O maior teste da fé, pega isso aí, ó. O mais fidedigno teste de todos, com relação à sua fé, é a sua capacidade de perseverar em Deus. Quantos são perseverantes? Diga amém. Quantos querem ser mais ainda perseverantes? Diga amém. Precisamos disso. E com a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor são os últimos ingredientes. O significado dessas três palavras aqui está conjugado. Uma não tem como ser vivida, praticada sem a outra. Então, piedade, fraternidade e amor está ligado aqui uma à outra, ok? O significado das três está ligado à manutenção da unidade do corpo de Cristo. Olha o tanto que isso aqui é importante. Significa que para o Filho de Deus não pode ser demasiadamente difícil, incômodo, sofrido, viver de modo altruísta. Então é isso que significa ser piedoso, fraterno e amoroso. Olha o que significa. É você não ter dificuldade, você não se sentir incomodado, quando você precisar de viver de modo altruísta. O que é altruísmo? É você pensar no próximo, você colocar o próximo superior a você, em primeiro lugar. Quem é capaz de fazer isso se não for por Deus, irmãos? Só Deus que nos dá condição de fazer isso, mas é o que a Bíblia ensina. Se você é piedoso, se você tem fraternidade dentro de você, se você é amoroso, conhece o amor de Deus, que eu falei domingo passado, você se sente amado, você não terá dificuldade de viver para o outro, de um modo altruísta. É aquela disposição de se relacionar com o próximo, com o objetivo de ajudá-lo, suportá-lo, perdoá-lo, instruí-lo, dividir cargas, se necessário for. Isso é ser piedoso, fraterno, amoroso. Você divide a carga com o irmão que está do seu lado, às vezes sofrendo, não está dando conta de carregar. Não, pastor, eu não quero nem saber, deixa ele sofrer para lá, cada um com os seus problemas, cada um por si, Deus por todos. Não é isso que a Bíblia ensina, não é. Tem que ter dentro desse pacote piedade, fraternidade e amor. E isso, eu acabei de ler aqui o que significa isso. Então veja bem, irmãos, se nós não colocarmos esses ingredientes dentro desse pacote, e volto a repetir, lá no início eu falei, a Bíblia está mandando a gente, de maneira imperativa, a colocar tudo isso dentro do pacote da fé. Você terá problemas. Não podemos nos esquecer disso. Pastor, por quê? Que tipo de problema? Versículo 8 e 9. Porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando. Opa, então não é só ter não, tem que aumentar, tá vendo? Tem que ter e nós temos que progredir na coisa cada dia. Fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se faltar essas coisas dentro do ingrediente, o resultado é esse aqui, ó.
Presta atenção no que a Bíblia está dizendo. Se você não tiver virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor dentro do pacote, você se tornará um inativo, um infrutuoso no pleno conhecimento de Deus. Diga misericórdia. Temos que correr disso, irmãos. Mas se você não acrescentar tudo isso ao pacote, o resultado está aqui. É como se fosse uma espécie de enfermidade espiritual. Você se torna um doente espiritual, mesmo sendo salvo, mesmo estando dentro da igreja, mesmo falando que crê em Deus, que serve a Deus. Se você não colocar dentro do seu pacote, Ludmila, da fé, todos esses 7 ingredientes, o resultado é esse aqui, ó: inativo, infrutuoso, infrutífero. É aquele crente morno, acomodado, que não vai nem para um lado nem para o outro, não avança na vida cristã, não avança na fé, não vê Deus fazer na vida dele, não vê os projetos de Deus se cumprir. Esse é o resultado de quem quer andar com o pacote vazio. Mas continua, tem mais consequência. Versículo 9: pois aquele a quem essas coisas não estão presentes, que coisas? Tudo isso que eu acabei de relacionar aqui, os 7 ingredientes. O que acontece? Ele se torna, o que está escrito aí? Cego. Misericórdia. Quem quer ser cego? Vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados. São as consequências. São consequências sérias. São consequências perigosas, indesejadas, negativas. Às vezes você não está percebendo isso. E o diabo tem conseguido te fazer viver de maneira estagnada na sua fé. Aos pouquinhos você está esfriando. Aos pouquinhos você está se afastando. Aos pouquinhos você está deixando a coisa e complicando. Está faltando 7 ingredientes no pacote. E essa parte é de Deus ou é nossa? Essa parte é nossa. Deus já fez a parte dele. Deus já te colocou apto, pronto. Eu disse no início. Deus já te preparou. Deus já te lavou. Deus já te regenerou. Deus já te fez filho. Deus já habita em você. Você está pronto. Você está apto. Não tem desculpa para você colocar esses ingredientes dentro do pacote. Essa parte é nossa. Deus não vai fazer para nós. Essa parte é nossa. Quem quer ficar inativo dentro da igreja? Quem quer ficar infrutífero? Quem quer viver morno dentro da igreja? Quem quer ficar cego, meu Deus do céu? Cego é aquele que não consegue perceber a vontade de Deus para ele. O sistema conduz ele. O sistema conduz ele. Ele vive muito mais influenciado pelo sistema do que por Deus. Esse é o cego, espiritualmente falando. Quem tem que te guiar, quem tem que me guiar, quem tem que nos guiar é o Espírito Santo de Deus. Assim jamais seremos cegos. As consequências são tristes, são terríveis, são perigosas. Versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. O que esse verso está dizendo para nós? O que a gente pode aprender aqui? A Bíblia está falando que nós temos que confirmar com diligência a nossa vocação e eleição. Aqui não está falando de salvação, que você já foi salvo. Quem está em Cristo já é salvo. Se você teve fé um dia, você já foi salvo. Então o que é confirmar a vocação e eleição? Anotei aqui. É mostrarmos isso com ações, atitudes, modo de viver, ou seja, acrescentando todos os ingredientes dentro do pacote da fé, junto com a fé. Aí todos verão que somos de fato vocacionados e eleitos. O progresso do crente na carreira da fé é como se fosse a prova da sua eleição e vocação. Então, quando Pedro está falando que nós precisamos confirmar, é isso, é mostrarmos
na prática, para nós mesmos e para os outros, que nós estamos acrescentando, associando, somando à nossa fé, todos estes ingredientes aqui. Isso é confirmar a sua vocação e a sua eleição. Não tem nada a ver com salvação, mas tem a ver com paz interior. Você mesmo ter paz interior e as outras pessoas ao seu redor perceber que você é um vocacionado, você é um eleito de Deus e, portanto, você é um salvo. É isso que Pedro está falando aqui a respeito de confirmar a vocação e a nossa eleição. E o último versículo: pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, toda vez que a Bíblia fala de reino de Deus, reino dos céus, reino eterno, você tem que lembrar de quê? A aula lá do curso de maturidade, né, pastor? Reino e os vencedores. Falou de reino dos céus, reino de Deus, reino eterno. Você tem que lembrar de quê? Nós já ensinamos muito isso aqui. Quem arrisca? Precisa de obras, mas aí o que nós vamos receber lá? Galardão, recompensas. Falou de reino de Deus, reino dos céus, reino eterno, esquece salvação. Você já é salvo, você já ganhou ela. Você tem que lembrar daquilo que você vai receber lá, se o seu pacote chegar lá cheio ou vazio? Cheio. Se o pacote chegar lá vazio, vai ter recompensa? Vai ter galardão? Não vai. Então Pedro está falando aqui algo muito sério, pois dessa maneira, que maneira? Você acrescentando a sua fé tudo isso, você associando, você somando, você juntando com a sua fé tudo isso que a gente falou aqui, você vai garantir a sua entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, você vai garantir as recompensas. Quem não quer recompensas? Você vai garantir o galardão. Quem não quer galardão? Você vai garantir posições. Você vai garantir coroas. Tudo isso se nós enchermos o pacote aqui com tudo isso. Irmãos, esse assunto é muito sério. E Deus colocou essa palavra no meu coração para alertar a igreja. Nunca se esqueça. Você tem algo a fazer por causa de tudo que Deus já fez na sua vida. Temos algo a fazer até o último dia de vida. Pastor, eu já estou no fim da vida. Até o último dia, enquanto estiver suspirando, temos algo a fazer. E eu mostrei aqui tudo que você precisa fazer. Se não fizermos isso, se esquecermos disso, teremos problemas. As consequências são dolorosas, como eu relatei aqui. Para fechar a palavra, olha que legal isso aqui. Frases que a gente acha por aí. Anota aí, olha para cá agora, vamos fechar a palavra com isso aqui. O crente que não se desenvolve na fé é como aquele aluno empolgado que entra na faculdade, mas só cumpre alguns dos períodos propostos. Ele não avança, ele não leva a sério o curso, ele não persevera, ele não forma e, portanto, jamais conseguirá pegar o diploma. Esse é o crente que não enche o pacote, que vai passando a vida com o pacote vazio. Só fé, a fé está beleza, eu creio, eu estou salvo, é só fé, é só crer. Não é por aí não. O cristão que não acrescenta à sua fé os 7 ingredientes indispensáveis da receita celestial, se torna impedido de terminar o delicioso bolo que se chama pleno conhecimento do Senhor. Quem quer terminar o bolo, diga amém. Tem que ter os 7 ingredientes. O crente que não persevera em prosseguir conhecendo mais e mais a Deus é como aquela criança que se contenta somente em passar o dedo na cobertura do bolo, mas não se preocupa em experimentar o pedaço caprichado e saboroso do bolo que já lhe estava disponível. Deus tem o bolo inteiro à sua disposição. Você vai se contentar só em passando o dedo no glacê?
O crente que se satisfaz subindo somente o primeiro degrau da escada da virtude, a salvação, e descansa nele, tá bom, tranquilo? Jamais chegará nas alturas refletindo a plena imagem de Cristo, o nosso único alvo e referencial. E por último, o crente parado, estagnado, acomodado na carreira da fé, é como a água parada. Produz larva do mosquito da dengue, traz problemas para quem está por perto, a vizinhança. Você já viu que muitas vezes a gente pega a dengue, não é por causa do foco da nossa casa, não. Você pega por causa do vizinho, né? Isso acontece. Traz enfermidades e, por que não dizer, traz a própria morte. Então eu queria que você fechasse seus olhos nessa manhã e você orasse e falasse com Deus: Senhor, eu preciso encher o meu pacote. Eu preciso de agir, eu preciso de mover. Me livra de ser um crente que vive simplesmente por fé. Meu Deus, eu aprendi nesta manhã que eu preciso associar a minha fé a um monte de coisas. Deus vai te capacitar, meu irmão. Deus tem isso para você, Deus planejou isso. O próprio Espírito Santo vai te dar condições de encher o seu pacote. E você ser um cristão abençoado, vencedor, cheio de virtude, cheio de conhecimento, perseverança, domínio próprio.